Gente, bom dia, boa tarde. Aqui é tarde mesmo. Deixa eu virar aqui, porque tô vendo um reflexo aqui de sol. Então, eu voltei aqui pra gente fazer a segunda parte da carta do apóstolo Tiago, que é uma bênção. Amém, aleluia. Gente, todas as cartas dos apóstolos são muita bênção. Vocês precisam conhecer a carta dos apóstolos. Tem gente que gasta dinheiro com livro, com curso, com não sei o quê. Tô falando pessoal de igreja. Tem dinheiro com livro, com curso, com não sei o quê, com estudo. Mas não lê as cartas dos apóstolos. A melhor doutrina que existe é aquela que os apóstolos escreveram. Inclusive os evangelhos também foram escritos por eles. É o que o Senhor Jesus fez na terra, mas foi escrito pelos apóstolos e pelos amigos dos apóstolos que também se tornaram cristãos, ok? Nós temos poucas cartas dos outros apóstolos. Tem umas que a gente nem tem. Tinha apóstolo que nem sabia escrever, às vezes precisava pedir para alguém escrever. Então nós temos mais carta de Paulo, porque Paulo escrevia no latim, no grego, no aramaico. Paulo era estudado, mas não era todo mundo que tinha o estudo do apóstolo Paulo. Então nós temos muitas cartas de Paulo. Mas Paulo é o nosso apóstolo, é o apóstolo do gentio, ok? É o apóstolo da igreja, depois de Pedro, que aí teve meio que uma divisão ali, tipo assim, Pedro vai pegar para os judeus, Paulo vai pegar para os gentios. Vocês sabem disso? Ok? Mas vamos lá. Hoje é Tiago, o apóstolo Tiago, que também ele escreve coisas assim muito necessárias para o cristão. Mas antes eu já esqueci de falar. Se inscrevam lá. Ali nos fundos atrás de mim tem um sol, que já é a tardezinha. Se eu ficar pro lado do sol, fica um reflexo. Então, deixa eu falar, se inscreva lá na Eclésia Unida de Cristo no YouTube, ok? Helena, para você achar, talvez você vai escrever lá, não vai aparecer, mas aí coloca Helena, que só tem essa Eclésia Unida de Cristo. Helena só tem essa. Acho que eu tô na praça, tem as crianças que estão passeando, brincando. Mas vou começar aqui a leitura. Deixa um pouco o pessoal até passar aqui. Ok? Deixa as pessoas passar aqui para eu continuar a leitura, que tá barulho. Vamos lá agora. Sim. Agora sim. Já tá passando. Então, vamos começar a leitura aqui de segunda parte do Evangelho de Tiago, mesmo com barulho de criança. Eu já fiz a primeira carta de Tiago 1. E agora a gente vai para o segundo vídeo, segunda live de Tiago 1, ok? Eu recomendo vocês, é uma carta maravilhosa. Leia. Não adianta aqui, mas eu tento fugir do sol, mas ele aparece ali porque por causa do reflexo. Então fala assim, o apóstolo Tiago falando. Que o eterno Deus venha nos abençoar, pela luz do Santo Espírito de Deus, possamos entender a Bíblia. É muito bom ler a Nova Aliança, cada dos apóstolos, mas nós precisamos do Espírito Santo para entender. Então vamos lá. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui ele é uma continuação da primeira live, do primeiro vídeo.
E ele fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o que é a cobiça? Às vezes a cobiça, às vezes você nem sabe que você está cobiçando uma coisa. Automaticamente o teu coração já vai desejar algo. Aí cabe a nós a frear aqueles desejos. Cabe a nós ver se aqueles desejos estão fazendo bem ou não para nós, ok? Então, sua própria cobiça. Então, a cobiça já é tida assim como algo ruim, mas assim, tipo, às vezes você só quer cobiçar o amor de alguém, mas aí você pode, nessa cobiça, de querer cobiçar o amor de alguém, você pode passar por muitas provas, ok? Tudo que você tenta cobiçar dos outros é complicado. A gente tem que deixar as coisas correr naturalmente. A gente tem que ser nós mesmos. A gente não tem que estar fingindo o tempo todo para agradar os outros, fingindo quem nós somos. Depois, no final, ainda vão falar mal de nós. Às vezes a pessoa ela faz tanto esforço para se mostrar bonzinho, e depois ela ainda é mal falada. Então, o nosso coração, ele quer cobiçar as coisas, ele quer cobiçar uma amizade, ele quer cobiçar um amor. Isso quando a gente é mais nova. Graças a Deus eu cheguei na fase que não quero cobiçar mais nada para mim. O Senhor estando comigo, me dando a paz, sabe? Já cheguei a situação que eu não estou mais interessada em cobiçar a atenção de ninguém, não, gente. O que eu puder fazer de bem, amém, glória a Deus. Se não, paciência, ok? Esse negócio de cobiçar dá muita dor de cabeça. Tem pessoas que ficam decepcionadas. Mas por quê? Porque ela inventou de cobiçar. Às vezes não é coisa ruim. Na cabeça da gente não é coisa ruim. Cobiçar o amor de alguém, cobiçar a amizade de alguém. Mas tome cuidado. E a gente só vai aprender isso. Não faça igual eu, que desde 17 para 18 anos eu comecei a ler a Bíblia, mas só depois de velha que eu comecei a entender essas coisas da cobiça dos sentimentos. Esse é um dos que mais dói. A cobiça dos sentimentos. Aí depois que eu falei, tiver que acontecer, acontece, não. Se alguém quiser me amar, vai me amar como eu sou. Entendeu? Aí a gente começa a ter mais paz. Às vezes a gente mesmo faz as cobranças nossas, a gente se cobra demais. Mas os outros vão falar. Gente, de qualquer jeito fala. O homem perfeito que existiu na face da terra foi o Senhor Jesus, eles falavam dele. Não tente ser perfeita para as pessoas não falar de você, porque você vai se cansar e elas vão continuar falando de você. Ô Jesus, vem conosco. Mas é porque eu li aqui esse negócio da cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ela te atrai e seduz a você cobiçar algo que às vezes depois que você consegue, você nem quer. Você fala, eu nem queria isso. Vamos lá. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Olha aí. Até então a cobiça não é pecado. Olha, eu não vejo pastor pregar isso. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Eu estou entendendo aqui, ó. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tá vendo? Então, a questão não é cobiçar. A questão é que a cobiça leva ao pecado e o pecado leva à morte.
E quando entra a morte é só tristeza. Não estou falando da morte física, que você morreu, não. É morte nos sentimentos, é morte, é a desilusão da vida. E são mortes. É o ressentimento. Ai, fulano me magoou. Isso são mortes. Tira a paz. Olha aí. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Misericórdia. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto. Lá do alto, onde Deus está, o Pai está, ok? O Pai e o Filho. O Espírito Santo está conosco, amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus não é igual as pessoas acham que Ele é. Sabe aquela música lá? Ninguém explica Deus. Do cristão ao judeu, ninguém explica Deus. Quando eu ouvi aquela música, eu achei interessante ela. Então vamos lá. Mas aqui tá, a Bíblia fala que Ele é o Pai das luzes, ok? E não tem variação ou sombra de mudança nele, ok? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Olha aqui, nós não somos primícias da criatura de Deus, mas aqui diz que é como se fôssemos. E Ele nos gerou pela palavra. E qual foi essa palavra que Ele nos gerou? É Jesus, o Nazareno. Ele é a palavra de Deus. Nós fomos gerados nele, depois de 2000 anos para cá. E é como se a gente fosse, a Bíblia diz que é como se a gente fosse as primícias. E aí imagina, você pode causar um problema no mundo espiritual, porque já tinha muitas e muitas criaturas que foi gerada antes de você, mas agora você foi gerado pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. E agora é como se a gente fosse as primícias, e as primícias das criaturas não gostam. Jesus, vem conosco, meu papá. Vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Gente, isso é muito difícil. Você ouvir insultos e ficar quieto. Às vezes a pessoa até fica quieta, mas ela fica com raiva. Mas não é só ficar quieta, também não pode ficar irada. Tem muita gente que fica quieta, mas fica irada. E aqui fala assim, aqui fala não só para você ficar quieta, não é nem ficar quieta, você pode falar. Não está dizendo que você não pode falar, você pode falar, mas pensa primeiro antes de falar isso, ok? E não fica irado. Procure, se controla o máximo para você não ficar irado. Porque às vezes a pessoa não fala, mas ela fica irada. Tem muita gente assim. Não fala, mas fica com raiva. E qualquer oportunidade que ela tiver, ela vai soltar os cachorros, como diz a história. Vamos lá. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus não vai fazer justiça quando a pessoa está irada, gente. Não vai. Essas guerras tudo aí as pessoas fazem porque estão iradas. Mas Deus não vai fazer justiça enquanto o povo estiver irado. Não vai. Quer a justiça de Deus? Quer? Joga a ira fora. A ira faz com que Deus não entre no meio da situação, faz com que Deus não dá vitória. Deus é misericordioso, protege pessoas, mas não vai receber
está fazendo as coisas irado, não vai receber a justiça de Deus. É a Bíblia que fala. Eu fico com a Bíblia, olha aqui, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus não... Ai, por que Deus não destrói meus inimigos? Por que... Peraí, você está irado. E a justiça de Deus e a tua ira não vai fazer a justiça de Deus. Ah? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ok? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra de Deus, palavra de Jesus, ok? Em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que salva nós é a palavra de Cristo. É aquilo que está escrito na nova aliança, é a palavra de Cristo, a palavra dos apóstolos. É que nos salva, está aqui escrito. Tire de dentro a raiva, o ódio, a maldade, o desejo de vingança. As pessoas, elas tem umas que até ficam assim, ó. Não vou falar nada. Fica ali segurando, mas dentro delas elas estão odiando. Também Deus não vai fazer justiça. Vamos lá. Ok? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Naquela época, as pessoas não tinham uma Bíblia na mão para ler, nem tinha Novo Testamento. Então eles tinham que ouvir. Agora você tem a Bíblia para ler, mas leia e pratique. É isso que está falando aqui. Aqui, ó. Tornai, pois, praticantes e não somente ouvintes, ou não somente... como que fala a pessoa que lê? Leitores? Ai, gente, não sei. Pessoas que não seja só... eu leio a Bíblia. Ok, muito bom ler a Bíblia, mas você está colocando em prática? Acho que é leitores que fala, né? Leitores. Tornai-vos, pois, praticantes, não somente ouvintes, não somente leitores da Bíblia, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. No espelho daquela época, que não era igual ao espelho de hoje. Se olhava num bronze polido, era o espelho, ok? Olhava na água, isso era o espelho. Você tem que... A gente precisa ler a Bíblia pensando em 2000 anos atrás, como que as coisas eram, ok? Olha, porque se alguém ouvinte da palavra, ou só leitores, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Vocês já viram que a gente, quando está arrumando para sair, a gente vai num espelho e se olha. Aí chega no elevador, quem mora em prédio que tem elevador, que tem espelho, se olha de novo. E quando chega no trabalho, na escola, no banheiro, onde tiver um banheiro que tem espelho, se olha de novo. Por quê? Porque não fica memorizado. Então, a gente vai ver a Bíblia, vai ver. Mas precisa praticar, senão a gente vai esquecer. É praticando a Bíblia que a gente fica com ela dentro de nós. Sempre praticando. Não só vendo, não só ouvindo. A Bíblia diz que é para praticar. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Ô Senhor, ainda que todo mundo é contra a gente, ainda que todo mundo fala contra a gente, o importante é que a tua palavra diz que nós seremos
bem-aventurados no que realizam. Isso que é importante. Obrigado, Senhor. Seja conosco. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Sua religião... Na realidade, a religião é um modo de dizer. Porque seguir a Jesus de Nazaré não é a religião. A religião é um modo de dizer. Porque as pessoas aí fora, elas te conhecem como a sua religião. Ok? Se alguém... e aqui... Aqui, ó. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente nem tá xingando alguém, mas a gente incomoda a pessoa. Sabe aquelas pessoas que mandam 500 mensagens por dia, 100 áudios, 50 ligação? Ok? Você acha que você está fazendo bem, mas não está. Você tem que respeitar a privacidade dos outros. Refrear a língua não é só quando você vai xingar alguém. É também não ficar incomodando o dia todo, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Você já está incomodando. Isso é infantilidade. Ok? Às vezes a pessoa só te responde por educação. Então nós temos que refrear também nisso. Se alguém... isso aqui eu já li. A religião pura e sem mácula. Ou a religião aqui seria obedecer a palavra de Deus. Então, obedecer a palavra de Deus sem mácula e com pureza para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfão, ou seja, crianças que não têm pai e mãe, ok? As viúvas, mulheres que viúva naquela época era coisa muito séria, não era igual a viúva de hoje, que fica com um monte de coisa, fica com pensão, que fica com não sei o quê, que... Não, gente, a viúva daquela época não tinha nada. Se as igrejas não levassem comida para as viúvas, elas morriam de fome. Não tinha aposentadoria. Eram as igrejas que ajudavam as viúvas. E Paulo, em Timóteo, Paulo faz 2 ou 3 capítulos só para explicar o que realmente significava ser uma viúva. Não é só porque o marido morreu que perante a igreja era considerada viúva. Não. Para a igreja ajudar, tinha vários requisitos. Então, na primeira igreja, ninguém aproveitava na igreja, não. Ninguém vinha com desculpinha. Porque eu sou viúva. Tá, peraí, você é viúva? Você recebe alguma pensão? Você recebe algum auxílio do governo? Você tem filho que possa te ajudar? Ser viúvo na Bíblia é realmente não ter nada. Não é só que o marido morreu, tô viúva, a igreja tem que me dar atenção. Não, gente. Ser viúvo na Bíblia é não ter nada, nada, nada. Isso é ser viúvo. E a igreja sustentava as viúvas da igreja, mas elas não tinham nada, nada. Se elas tivessem vontade de casar de novo, a igreja não tinha mais obrigação de sustentar ela. Ela teria arrumar um marido e o marido ia sustentar. Até liberdade de casar. Mas a partir do momento que ela queria casar de novo, a igreja não tinha mais responsabilidade com ela. Se ela tinha um filho que podia trazer comida para casa, a igreja também não era obrigada a levar. Então, as pessoas não entendem o que é ser viúvo na Bíblia. Mas leia lá, acho que se não me engano está em 2 Timóteo, 1 ou 2 Timóteo. É só pesquisar. Viúva segundo o apóstolo Paulo. Gente, eu fiquei assustada quando eu vi o tanto de exigências que era para uma igreja ajudar uma viúva. Eu fiquei assustada, é sério. Naquela época ninguém aproveitava de ninguém, não. Então, e aqui finaliza aqui, gente, a religião. Aqui fala religião, mas eu vou dizer aqui, praticar a palavra de Deus sem mácula, com pureza,
para o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos, viúvas, e eu já falei para vocês quem são realmente viúvas, ok? Nas suas tribulações, e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Guardar a palavra de Deus é se conservar incontaminado do mundo. Quando você começa a brigar por causa de política, desejar a morte dos outros, você já está contaminado com o mundo. Já está. Está cheio de crente evangélico contaminado com o mundo. Através da política, através de ficar um cuidando da vida dos outros. Gente, a coisa tá feia nesse mundo. Tá feia. Tá. Meu Jesus. Misericórdia. Olha aqui, ó. A si mesmo deve estar se guardar de não se contaminar com o mundo. O que é o mundo? O mundo é tudo que não é. Tudo aquilo que não é evangelho é mundo. Ah, mas a gente precisa. Afinal de contas, Jesus falou pra gente, pro Pai não tirar a gente do mundo. É, mas no arrebatamento ele vai tirar, e glória a Deus por isso. Porque se você não crê em arrebatamento, paciência, não vou te obrigar a crer. Arrebatamento é para quem crê. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente está no mundo até a hora de sair dele. A gente está no mundo para ser luz do mundo. Mas não é para a gente pegar as trevas do mundo e colocar dentro da gente. Tem um monte de gente aí cheio de treva dentro de si. Tá? E depois diz que Deus não está ouvindo minha oração. Deus não se importa. Você está pegando o mundo e colocando dentro de você. Isso ainda exige de Deus. Ainda exige de Deus. Se guarde da contaminação do mundo. Me ajuda, Senhor, a me guardar da contaminação do mundo. Louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, shalom, até a próxima. Então, quem está no YouTube, eu tenho perfil do Facebook, Cristã Helena de Almeida. E também a página Bibliária Helena no Facebook. Agora, quem vai para o YouTube é Eclésia Unida de Cristo, Helena no YouTube. E eu vos deixo a paz, a bênção. Que em nome de Jesus, vocês que amam Ele, que amam a palavra dEle, que você seja abençoado com saúde, com prosperidade, com paz. Ou, se podemos falar paz primeiro, saúde, prosperidade, enfim, nós precisamos de tudo isso. E que o Senhor nos dê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a cada um que acompanha as minhas lives. Pai, shalom, até a próxima.